Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, sempre fiz planos para minha vida, sonhava com um príncipe encantado, não tinha experiência, mas já acreditava no amor. Certa vez, minha prima fez uma festa para comemorar seu aniversário, e minha irmã levou seu amigo por nome Kleber. Apesar de ser amigo da minha irmã, eu não tinha qualquer contato com ele, porém após essa festa tudo iria mudar. No decorrer da festa, o Kleber pediu para minha irmã me falar que queria falar comigo. Eu aceitei, porém não tinha noção que ele teria outras intenções. Aceitei conversar com ele e ficamos por muitas horas conversando, até que rolou o primeiro beijo. Confesso que fiquei com ele naquela noite, porém, sem muita empolgação. No decorrer daquela semana, ele me mandava bombons, cartas, recadinhos e com isso foi me conquistando aos poucos. Ficamos nessa paquera por mais ou menos um mês. Foi então que ele foi falar com os meus pais para poder me namorar. Nessa fase, eu já estava apaixonada por ele, não demorou para ele conquistar meu coração. O tempo foi passando. Ficamos noivos, e com menos de 1 ano e 7 meses de namoro nos casamos. Eu já casei com o desejo de ser mãe. Então, com 2 meses de casamento eu já fiquei grávida. Kleber era uma pessoa muito esforçada, e assim que eu descobri a gravidez ele perdeu o serviço, e para não ficar parado passou a vender vassouras na rua. Tudo ia bem, até que chegou o 5º mês de gestação. Estava à noite, eu aguardava ele, e ele foi chegar às 4 horas da madrugada. Fiquei louca, muito nervosa, não admiti aquilo, e o pior, que depois daquela data, aquilo passou a ser rotineiro na vida dele. E assim, todos os finais de semana ele passou a sair como se fosse um rapaz solteiro. Eu comecei a ficar doente, ele não se importava se aquilo estava me fazendo mal, e muito menos por eu estar grávida. O inferno da minha vida começou ali, todos os finais de semana ele saía, e mesmo que eu brigasse com ele ainda assim não adiantava, pelo contrário, ele me xingava mais e eu também xingava ele agia como se fosse o dono da razão. Eu não podia sair, mesmo com minha família. Passei a ter medo dele porque ele me falava muitas coisas que me ofendia, e que até os dias de hoje eu tenho vergonha de mencionar o que já ouvi, ele realmente me humilhava. Foi então que meu filho nasceu. Achei que ele iria melhorar, porém foi tudo o contrário. Ele ficou pior. Comigo ainda no hospital ele saía e me traiu inclusive. Ele me traía muito. Sempre ficava sabendo. Porém por algum motivo não tinha forças para pôr um ponto final nessa relação. Eu passei a detestar os finais de semana. Tanto que quando chegava a quarta-feira, eu já começava a ter dores de barriga, porque lembrava que o final de semana estava chegando. Apesar de toda a situação eu queria salvar o meu casamento. Eu queria ficar com ele, porque eu o amava. Quando meu filho fez 1 ano eu descobri que estava grávida novamente, só que desta vez sem qualquer planejamento. Nossa, quase enlouqueci, pensei e tentei fazer besteira por diversas vezes, porém todas as tentativas não se concretizaram. Mesmo eu já com 5 meses de gestação, ainda assim pensava em fazer loucura, mas Deus nunca permitiu. No decorrer dos tempos as coisas só pioravam, minha filha já tinha nascido, e foi então que eu decidi uma estratégia diferente. Tentei uma conversa carinhosa com propósito de fazê-lo refletir, fui extremamente carinhosa, e em contrapartida ouvi ele me falando que eu fedia a leite, que ele não queria ficar perto de mim por isso. Nossa, ele acabou comigo. Foi então que eu decidi que não iria esperar mais nada dele, e comecei a agir na raiva mesmo. Xingava. Minha vida passou a ficar pior no decorrer dos anos. Minha família já não me falava nada, e eles tinham razão. Todos tentaram abrir meus olhos, mas, eu não sei porquê, eu não tinha forças para me libertar dessa relação. Meu casamento já não tinha qualquer respeito, afinal, ele me batia, me traía, me ofendia, e agora eu descobri que ele estava mexendo com coisas erradas, e eu ainda assim não me decidia. Eu tentava colocar na minha cabeça que aquilo não era vida, mas eu não tinha forças para me libertar, e agora tudo ficou pior. Ele trazia armas para dentro de casa, coisas ilícitas, ele fazia tudo o que tinha vontade, tanto que um dia eu tinha saído para trabalhar,
e ele trouxe uma mulher para dentro da minha casa. Minha irmã viu, pegou no flagra a mulher saindo de dentro da minha casa, e ele ainda assim falava que era mentira, e para mim foi conveniente acreditar nele, mesmo que eu soubesse que a verdade estava com a minha irmã. Eu adorava me enganar, para justificar a minha falta de força para me libertar desse relacionamento. Até que certo dia ele foi preso, eu dei total apoio para ele, fui atrás de advogado, larguei meu serviço para ter tempo de visitá-lo. Ele me prometeu mundos e fundos, que não iria mais fazer o que fez, passou a ser outra pessoa. Eu acreditei em todas as promessas e no fundo, agradeci a Deus por tudo aquilo ter acontecido, pois serviria de lição para ele ver que ele precisava mudar. Ele ficou 5 meses preso, foi então que ele saiu. Nossa, que felicidade! Eu iria viver tudo aquilo que eu tanto sonhei, porém não foi bem assim. Ele ficou sossegado por apenas 22 dias e logo voltou a fazer tudo igual ou até mesmo pior. E pior ainda, quando fui reclamar, ouvi dele que eu não fiz mais que a minha obrigação. Certo dia, em uma dessas madrugadas, eu como sempre sem dormir, ouvi de longe a voz dele. Abri a porta e percebi que ele estava com amigos conversando no portão. Eu fui subindo as escadas bem devagar para poder ouvir com quem ele falava. Foi então que ouvi ele falando sobre uma moça que ele havia ficado, e ele estava contando detalhes para os amigos. Eu agi na raiva, abri o portão e comecei a xingar ele na frente de todos. Ele veio para cima de mim e me bateu na frente de todo mundo. Ele estava com 5 amigos no meu portão e nenhum separou aquela briga. Ele me bateu muito. Fiquei toda machucada. Ele entrou no carro do amigo e saiu novamente sem se importar comigo, e eu fiquei chorando até o dia amanhecer. Quando deu 5h30 da manhã, eu desci na minha mãe. Só queria colo. Estava toda machucada. Minha mãe sempre quis me ajudar. Minha mãe já tinha proposto que se eu quisesse ela ia embora até do estado comigo. E eu nunca aceitei. Minha mãe tentou de tudo para me ajudar, mas a atitude precisava vir de mim, e eu nunca consegui pôr um ponto final. Ele voltou para casa, já era quase meio-dia. Falou que a culpa era minha de tentar envergonhá-lo na frente dos amigos. Deitou e dormiu. Quando acordou já era quase 6 da tarde. Ele comeu alguma coisa, se arrumou e saiu de novo. Afinal era sábado. Eu já tinha passado por tudo: traição, humilhação, agressão, até a arma ele já tinha apontado para mim, por diversas vezes. Em uma dessas inclusive, minha irmã entrou na frente para ele não me matar. Minha irmã, por amor a mim, entrou na frente de uma arma para me proteger, e eu mesma não tinha amor por mim. Na madrugada daquele sábado, eu olhei pela janela da minha sala e consegui ver um pedacinho do céu. Eu olhei para cima e falei com Deus. Eu fiz uma pequena oração, mas muito sincera. Eu ainda lembro as palavras. Eu falei: Deus, eu não consigo mais, me ajuda, faz a tua vontade porque a minha não está dando certo. Seja qual for a sua vontade, eu aceito. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Após essa oração, eu consegui deitar e dormir pela primeira vez na minha vida após muitos anos. Ele chegou no outro dia. Eu não falei nada, e não falei mais nada nos outros dias. Foi como se Deus tivesse me colocado uma paz em meio a um terremoto. Eu estava em paz. No decorrer dos dias, ele começou a se acalmar, foi me agradando. Queria sair comigo e com as crianças, me levou para fazer compras, arrumou um serviço, tudo estava melhorando. Passaram exatos 4 meses dessa oração, e uma bela manhã, ele saindo para trabalhar foi morto com 2 tiros. Me desesperei, chorei muito, meu mundo caiu, parecia que a minha vida toda a minha luta tinha sido em vão. Me revoltei com Deus, não conseguia entender nada. Foram 11 anos de luta com a sensação de que eu nadei tanto, para morrer na beira da praia. Tudo tinha acabado naquela manhã. O tempo foi passando, e Deus foi acalmando meu coração, e com o tempo, eu fui entendendo todo o trabalhar de Deus. Me arrependo de não ter tido coragem de lutar para pôr um ponto final, pois quando a morte vem não há o que se fazer. Você fica com a sensação que não vive sem aquela pessoa. Mas ele morreu,
Então eu fui obrigada a seguir. Deus viu que eu não me valorizava, e que eu não sairia dessa situação se não fosse dessa forma. Minha família, como sempre foi meu porto seguro, fizeram de tudo para me ajudar, me reerguer, tentavam me lembrar o quanto eu já tinha sofrido, mas, sabe aquele ditado que depois que a pessoa morre vira santo? Eu estava agindo dessa forma, ficava tentando falar que ele estava mudando, que ele estava mais calmo, que agora que ele estava melhor Deus permitiu que ele morresse. Naquele momento eu não queria entender os planos de Deus, e Deus fez tudo direitinho. Abriu uma porta de emprego para ele, que depois de tantos anos, ele não havia mais trabalhado, mas Deus abriu essa porta, para que meus filhos tivessem direito a uma pensão, e não ficasse desamparado. Deus trabalha e faz tudo perfeito. Hoje, sou casada novamente com uma pessoa que me ama muito, e que eu também o amo. Ele é um verdadeiro pai para meus filhos, o pai que meus filhos nunca tiveram. Hoje eu vivo um casamento, e confesso que no início eu estranhava este relacionamento tão calmo, pois eu não era acostumada com essa calmaria. Temos uma filha juntos, ele é um parceiro para todas as horas, tanto na alegria, quanto na tristeza, sempre sendo meu porto seguro. Deus preparou para mim uma pessoa espetacular. Meus filhos já estão adultos, casados, inclusive já sou até vó de uma netinha de 2 anos, minha paixão. Em me lembrar que aquela oração tão sincera que eu fiz a Deus foi ouvida, e talvez na época, eu escolheria que Deus mudasse o Kleber, mas Deus tem sempre o melhor e Deus não muda ninguém se essa pessoa assim não aceitar. Deus fez tudo perfeito. Eu poderia hoje fazer parte das vítimas de feminicídio, mas Deus teve misericórdia de mim. Deus sempre sabe o melhor, nós que não sabemos o que pedir. Gostou dessa história? Se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber semanalmente mais histórias da vida real. Até a próxima!